Então, primeiro, boa noite aí, primeiro e bem-vindo, claro, Danilo hoje, ó, uniformizado, bonezinho da QSTS, camiseta, manda aí seu boa noite, vamos começar e vamos pra cima, Danilo. Boa noite, galera que acompanha a QSTS em todas as mídias sociais, né? Estamos aqui pra falar um pouquinho sobre o Palmeiras, um pouquinho sobre o Deportivo Pereira e tudo sobre a Libertadores, sobre a rodada de Libertadores, Sul-Americana acontecendo também. Vamos passar um overview por toda a rodada e aí deixar vocês cheios de informação. É isso que nós queremos. E aí já aproveita, já compartilha, já comenta, já curte e já aproveita e interaja conosco aqui na bancada da QSTS. Perfeito, Danilão. A gente acabou de abrir aqui a live, né? Então a gente só fazer esse passar nessa rodada como a gente tá. Ontem nós fizemos aí o jogo entre Corinthians e também aí na casa do Corinthians, né? No caso Estudiantes, o time da Argentina. Corinthians saiu na vantagem aí 1-0. A gente comentou bastante, falou bastante do jogo. O que você achou? O que interessante? Mas hoje, né? A gente tem aí Deportivo Pereira e Palmeiras. Qual é a sua expectativa? A gente já vai entrar um pouquinho na tática, um pouquinho nas escalações, mas fala pra mim a expectativa desse jogo e qual o reflexo da partida de ontem, Danilo? Começando pela partida de ontem. Ontem o Corinthians fez uma partida muito aquém, né, daquilo que a gente esperava. O Estudiantes acabou dominando bastante o jogo, né? Nós vimos o Estudiantes num primeiro tempo conseguindo dominar, ganhando todas as segundas bolas, principalmente ali nas costas do Maico e do Moscardo. Então, recebia essa bola, chegou com muito perigo, teve bola na trave, teve uma grande defesa do Cássio. E o Corinthians numa bola parada, né, que foi a única oportunidade que teve no primeiro tempo, conseguiu abrir o placar com o Gil. E aí, o Corinthians volta com um segundo tempo um pouquinho diferente, né, com uma estratégia um pouquinho diferente, mas passa 5 minutos, o Estudiantes passa novamente a tomar conta do jogo. E aí, a partir do momento que o Lucha faz a mudança, ele tira o Yuri Alberto, ele coloca o Romero no jogo, ele coloca o Mosquito. O Mosquito entrou bem, depois deu uma apagada. O Mosquito perde um gol feito, que não se pode perder, que pode custar a classificação. Exatamente. E aí, a gente até falava aqui ontem, um gol que não se pode perder, principalmente tratando-se de Corinthians. Mas mesmo com todo o time do Estudiantes sendo melhor, mantendo a bola no chão, o Corinthians ainda conseguiu, com a sua torcida, com a ajuda da sua torcida, sair na frente e aí levar essa vantagem para a Argentina. Perfeito. E aí, Danilo, manda aqui um boa noite pro Chiquinho Pedrosa, Chiquinho Produções, tá com a gente aí, daqui a pouquinho o Ed chega para falar. Agora vamos pro jogo, Danilo. Hoje, Deportivo Pereira e Palmeiras, qual que é a sua expectativa desse jogo aí, Danilão? Hoje é a expectativa de um grande jogo. Deportivo que veio surpreendendo a gente aí no decorrer da Libertadores, né? Conseguiu ganhar do Boca Júnior, fazer gol no Boca Júnior, classificou em segundo do grupo. É verdade. E primeira Libertadores do Deportivo, né? Um time que tá chegando, já é louvável, né? Chegar entre os 8, né? Quem imaginaria que o Deportivo estaria numas quartas de finais de Libertadores e um Flamengo não estaria? Então é verdade. A gente começa a ver que assim, ó, o futebol tem essas magias. Mas se o Palmeiras jogar o feijão com arroz, o básico, com o time que tem, tá completinho. O Abel só tem um desfalque, que é o Hendrick, que também já não vem jogando. O Hendrick que tá suspenso porque tomou cartão vermelho no banco, ainda contra o Atlético. Nem entrou no jogo e foi expulso. O Hendrick tá demais. E vem com o time completo. Então o Abel tem toda a estratégia dele. O time jogando, o Palmeiras é um franco favorito para ganhar e ganhar muito bem, mesmo sendo na Colômbia. Perfeito, e aí um pouquinho, né, da história, né, o jogo hoje aí na Colômbia, né, do Deportivo Pereira, que é um time fundado em 1944, esse time que joga aí no estádio Hernán Ramírez Villegas. Ele foi fundado aí em 1971 e tem capacidade para até 31 mil torcedores, dando aquela apertadinha, chamando aquela era dos convidados. É um time aí novo e olha só, Danilo, que interessante, ele só tem 3 títulos na carreira, esse time do Deportivo Pereira. O primeiro título em 2000 da segunda divisão, que é o campeonato de segunda divisão. O segundo título 2019, que é o campeonato também da segunda divisão. E o título colombiano, que ele ganhou no ano passado. Foi campeão aí, conseguiu ganhar nos pênaltis o título na Colômbia. E esse time aí tá jogando pela primeira vez na Libertadores. Ele subiu pra segunda divisão em 2019. E olha só, o time ficou 9, Danilo. 9 temporadas na segunda divisão. Por quê?
má administração, endividamento, toda essa questão, mas o time passou por uma reformulação, por uma reorganização e deu sorte. E hoje o time que tá aí, depois de 9 temporadas seguidas na segundona, conseguiu ir subindo, conseguiu ganhar o campeonato no passado, está na Libertadores pela primeira vez e chegou nas quartas de finais, eliminando Colo-Colo na fase de grupos, ganhando do Boca Juniors em casa por 2-1 e também tirou, né, eliminou o Independente Del Valle nas oitavas de final. Olha só o que esse time tá fazendo, e hoje aí com 4 jogos, desses 4 últimos jogos, 3 vitórias em casas e 1 empate, tá invicto em casa, não perdeu nenhum jogo até o momento. Um time extremamente forte aí em casa, sabe jogar, vai jogar bem fechadinho hoje. Atualmente é o 15º colocado no Campeonato Nacional da Colômbia, mas está em 4º lugar na Copa da Colômbia, Danilo. É isso, é um time que vem surpreendendo, vem crescendo. É óbvio que a gente fala de administração no futebol, tem muito isso, né? O time acaba sendo mal administrado, acaba ficando muito tempo. A gente tem um exemplo do Cruzeiro, um time muito grande que caiu e demorou aí 3 anos para poder se reerguer de novo no futebol brasileiro, que também é muito competitivo. E aí a gente vê um Deportivo chegando, um Deportivo que está construindo a sua história, é assim, uma história linda, né? Claro que você pegar um Palmeiras de cara assim, para eles é um grande jogo, né? É um espetáculo, né? É um jogo da vida, né? Tanto que o ingresso lá, estávamos vendo aqui, o ingresso, ele triplicou o valor, né? Hoje pro jogo do Palmeiras. Lógico, você vai pegar um time que nos últimos 3 anos ganhou 2 Libertadores, é um time que vem com muita garra, é um time que nas últimas Libertadores figurou entre as melhores campanhas da fase de grupo. O Palmeiras, que é o time brasileiro que mais disputou Libertadores, tá entre os que mais ganhou, é o que mais ganhou fora de casa, mais ganhou dentro de casa e assim, tem uma história muito boa na Libertadores. Então é um espetáculo e é um privilégio, talvez pro Deportivo, para todos os jogadores, o jogo da vida, como você mesmo disse. O Deportivo que tem aí, ele tem 50% de aproveitamento aí na Libertadores, 3 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. E o Palmeiras tem 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota nessa Libertadores, uma das melhores campanhas com 79% aí de aproveitamento. Hoje, né, a gente vai falar um pouquinho aí do Deportivo Pereira já quando a gente falar a escalação, mas o time do Palmeiras, a gente vai entender. O primeiro jogo do Abel, a princípio, jogando aqui na Colômbia, né, o Abel que nunca jogou, e a gente vai ver o Palmeiras tentar aí essa vitória, tentar tirar essa invencibilidade do Deportivo Pereira dentro de casa, lógico, na Libertadores. É um time pequeno em expressões históricas aí, porque é um time que tem muito pra crescer, mas claro, é um time que vem fazendo história. A gente viu o Fortaleza fazendo isso na Copa Sul-Americana ano passado, no retrasado, muito bem, e o Palmeiras hoje vai tentar aí frear essa história muito bonita aí do Deportivo Pereira. Esse é o legal do futebol. Então, Danilo, só pra gente dar aquela passadinha aí um pouquinho na escalação do time do Palmeiras, eu sei que teve uma mudança aí, a gente vai falar, mas assim, ó, vou jogar aqui na roda, hein, já um spoiler, Danilo. Palmeiras tirou Arthur e colocou Mike. É o time padrão do Palmeiras, mas mudou. O Arthur tá no banco, não tá machucado, treinou ontem, tudo normal. Arthur vem jogando aí. O que você acha dessa mudança? Ó, tá na escalação aqui, tá na tela. A gente já vai comentar cada uma, mas a principal mudança é Mike saiu, Mike entrou e entrou o Arthur. O que você acha que vai ter pelo lado direito aí do Palmeiras, Danilo? Na verdade a mudança não é Mike com o Arthur, né? Seria o Marcos Rocha que entra pra saída do Arthur. Marcos Rocha vem pra lateral e o Mike avança um pouquinho. O Abel já jogou muitas vezes desse jeito com o time do Palmeiras, principalmente quando não tinha o Rafael Veiga, né? Quando o Rafael Veiga se machucou e ele tinha o Scarpa, ele fez essa dobradinha. O Palmeiras não tinha o Arthur e deu muito certo. Talvez por ser um jogo fora, vai pegar um time que é bem fechado, então provavelmente ele deve estar pensando em colocar o Mike para tentar quebrar essas linhas, né? Já que ele tem um Arthur. O Pereira vai jogar muito fechado. Duas linhas aí, 5 pessoas. E aí ele ganha força também na recomposição. Por quê? São jogadores rápidos do Deportivo Pereira. Claro, independente de você pensar, é o Deportivo Pereira, é futebol e a gente não pode vacilar. O Palmeiras não pode vacilar, embora seja o franco favorito para Libertadores. E aí a gente sabe, né? Com a saída do Flamengo, o Palmeiras é o grande favorito, embora tenha outros grandes. O Palmeiras hoje chega com muita força, precisa provar isso dentro de campo. Então eu acredito que ele coloca o Mike muito para poder dar um pouquinho de liberdade pro Dudu e um pouquinho de liberdade também mais pro Rony e pro Veiga, porque o Mike ele recompõe mais na marcação.
O Palmeiras nesse ano na Libertadores, claro, tá com uma campanha fantástica, né? A gente sabe. Mas o Palmeiras, pelo que eu senti nos últimos jogos, e aí você pode concordar, discordar, mas o Palmeiras é um time que depende muito da questão física. Então os jogadores têm que estar bem, por exemplo, o Dudu tá voltando agora, que tava de lesão, o menino também tá voltando agora, que tava voltando de lesão também, Isso. Só que tá voltando a se recuperar, jogar aquele futebol. Minha pergunta é a seguinte: esse ano eu tô sentindo o Palmeiras um pouquinho abaixo fisicamente, e aí acaba perdendo muito a qualidade técnica, porque o Veiga tem que correr mais, o Zé Rafael tem que correr mais, o Richard Rios, quando ele entra no lugar do menino, ele faz bem o papel defensivo, mas ele acaba pecando um pouquinho ofensivamente, então diminui um pouquinho para que essa bola chegue com qualidade. Qual que é a sua impressão do Palmeiras nessa temporada? A gente falando desses últimos 3 meses, teve um pouquinho de oscilação, saiu na Copa do Brasil pro São Paulo, muito merecido o time do São Paulo, mas saiu na Copa do Brasil, é ruim pro Palmeiras isso, e eu acho que em relação ao ano passado, o Palmeiras está um pouquinho abaixo. O que você acha? É que assim, o Palmeiras aprendeu a jogar Libertadores, né? O Palmeiras que tem a melhor campanha da Libertadores, pegou uma pedreira aí, que é o Atlético. Uma pedreira assim, jogão, entre aspas, foi um jogão, porque o Palmeiras nos últimos anos pegou o Atlético e eliminou em todas. Mas o Palmeiras ele tem um time coletivamente muito bem treinado. O time do Palmeiras não é um time muito individual, como a gente fala, por exemplo, do time do Flamengo. O time do Flamengo ele depende muito das peças individuais para definir um jogo e tem muita qualidade individualmente falando. O Palmeiras tem uma qualidade coletiva muito forte e a gente espera um Palmeiras que jogue muito avassalador, porque nós acostumamos com isso, né? Então essa oscilação é muito natural, tá? É um time que vem jogando junto há muito tempo, então a gente teve pequenas mudanças, né? A gente vê o Richard Rios que chega, um Danilo que sai, o Scarpa, mas chegou o Arthur também. Então, mas a base em si, ela se manteve. Então, o Palmeiras é um time muito coletivo. Ele depende muito, claro, do âmbito, do aspecto físico, que a gente vê o time do Palmeiras correndo 90 minutos. E quando o Palmeiras ele se impõe em campo, e a gente vê pelos números, é um time que... se a gente colocar nos últimos 3 meses, nossa, brilhou o nosso olhos. Não, o Palmeiras fez grandes jogos, mas também fez jogos muito aquém daquilo que a gente esperava. E não deixou de ser decisivo, claro, né? Foi muito decisivo. Só que é aquele negócio, o Palmeiras é um time cirúrgico. Se o Palmeiras faz 1, 2 gols, o Palmeiras não sofre. Essa é a grande vantagem do time do Abel. É um time que dificilmente ele sofre defensivamente. Então, por mais que o adversário às vezes fique com a bola, quando a gente vai olhar o jogo em si, o adversário ficou com a bola até intermediária e não conseguiu avançar a terceira linha do Palmeiras, que passa ali muito pelo Zé Rafael, que é um grande volante, que era um camisa 10 no Bahia, e hoje é um camisa 5, talvez um dos melhores que a gente tem no país. E não foi convocado, né? Tem essa questão também. Tudo bem, o André do Fluminense foi convocado com mérito, não deixa de ser... A gente não tira o mérito dele, mas cabia muito. A gente pode fazer uma seleção brasileira só com o jogador do Brasil, não pode? Claro que pode. Mas pra mim o Zé Rafael é um jogador que já merecia um tempo. Então, ontem a gente falava... Será que não é a idade? Não, mas o Zé Rafael é novo, pô. O Zé Rafael não tem nem 30 anos. Acho que tem 25, se eu não me engano, 26. O Zé Rafael é muito bom jogador. Ontem a gente falou, a gente acabou nem lembrando dele. Pode ser o que aconteceu com o técnico da seleção brasileira, que eu acho que também nem foi o Diniz que convocou. Mas assim, o Zé Rafael pede passagem há muito tempo. Imagina assim, você tem um Casemiro, você tem um Zé Rafael. Porque a gente fala muito de jogador europeu, mas por exemplo, o Zé Rafael lembra muito o Fabinho. O Fabinho jogava muito no Liverpool e é um jogador que assim, ó, dificilmente perde uma bola, é muito forte fisicamente o Zé Rafael. Os caras, você vê caras grandes batendo nele. E o Fabinho teve chance na seleção. E eu acho o Fabinho pior tecnicamente do que o Zé Rafael. O Zé Rafael, por isso que eu tô falando, o Zé Rafael era um camisa 10, né? Quem lembra, tá assistindo a gente, lembra ele no Bahia, era o camisa 10 do Bahia. Veio pro Palmeiras, o Abel coloca ele de volante, ele assume essa titularidade e nunca mais sai. E pra mim é um dos melhores volantes que a gente tem hoje no futebol brasileiro, se não o melhor, né? Jogada defensiva e jogada ofensiva, porque ele chega muito bem no ataque. Ele é mais completo mesmo. Ele é muito completo, então imagine ele. Ele ali, só não entra muito de cabeça, né? Ele não é um jogador que faz gol de cabeça. Mas é um jogador que, por exemplo, se você tem um Casemiro e você tem um Zé Rafael, olha a qualidade que você tem na seleção brasileira. É um jogador, cara, é um jogador que realmente merece. E talvez mais hoje, muito mais do que o Veiga, que vem pedindo passagem há muito tempo. Eu também concordo. Eu ainda entendo, tá, a convocação do Veiga. Se a gente for olhar os que foram convocados, o Veiga tá mais do que bem convocado. Não questionando, né? Não questiono a convocação do Veiga, mas o Zé Rafael, por mérito, merecia
mais do que ele. Perfeito, concordo. A gente vai falar um pouquinho do Deportivo Pereira, mas antes mandar mais um abraço aqui, ó, pra galera que tá acompanhando, né? O Chiquinho aqui mandando boa noite pra bancada, falou que hoje vai dar Verdão. Coloca seu placar aí. E falando nisso, galera, muito importante, hein? Você que tá acompanhando a gente aqui na transmissão, você que tá chegando agora, você que vai assistir o jogo de casa, você que tá no estádio, você que vai vir com a galera no bar, não tem problema. O que você faz? Abaixe o volume da onde você tá assistindo, do televisor, do celular, e ouve a QSTS. A gente tem um aplicativo também, Danilo. O nosso aplicativo é QSTS, Grupo QSTS, no caso, né? Você vai lá na Google Play, jogar QSTS, vai aparecer seu aplicativo, vai estar nossa rádio, uma playlist maravilhosa, todos os sucessos, músicas boas, inúmeros tipos de transmissões, bem legal também para você fazer. Além disso, a gente tá no Instagram, no Facebook, tá também aí no YouTube. Tudo pra você compartilhar. Então já sabe, sempre que tiver jogo, você vai lá acompanhar a gente, ouve a gente por aqui, participa também, coloca aí, ó, o Chiquinho já tá fazendo a parte dele, ó, colocou o placar 2-1 pro Verdão e vai ter premiação aqui, ó, vai ter aqui, ó, pra quem é palmeirense, tá vendo, Chiquinho, ó, quem sabe ganhar, ó, que bonito aqui, tem a canequinha do pai bom de bola, o Dia dos Pais passou, mas a gente tem aqui prêmios sobraram também, que a gente vai sortear. Além disso, a gente também conta com vocês para outras participações em outros programas, sucessos aí de audiência e, claro, para que esse projeto continue, é muito importante que você ajude a gente com colaborações, ajude a gente com o compartilhamento, com o seu like. O nosso Pix para você ajudar e compartilhar, claro, é 11955999341. Por lá também você pode mandar uma mensagem, é o nosso WhatsApp, a Iris Esperandi, produtora responsável aqui, vai atender você. Se você quiser divulgar a sua marca, fazer o seu patrocínio, ser um apoiador, fazer toda uma propaganda, chegar a inúmeras pessoas, pode ser na parte do esporte, pode ser na parte artística, nos programas, todos os nossos programas, situações, temos um case bem legal para você divulgar a sua marca e, claro, levar o seu nome aí a qualquer lugar do país. A gente tá até fora do país, esse dia tinha gente da Irlanda, né, Danilo? Exatamente, o pessoal aí da Irlanda assistindo a gente, acompanhando, comentando no jogo do Corinthians. Foi muito legal e é isso aí, estamos crescendo, né, com a ajuda de vocês, podemos chegar muito mais longe do que imaginamos, né? Então, chegar não só no Brasil e no mundo, já passando fronteiras aí aqui STS com a nossa transmissão e a equipe é demais. É isso, o Ed vai chegar daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouquinho aí da escalação do Deportivo Pereira, Danilo. O Deportivo Pereira aí que teve 2 jogadores fora, né, devido a situações de lesão. Principalmente o seu jogador, tá até inscrito aqui, a gente já pega, tá? Os jogadores que tiveram atacantes aí, que era o Valência, né? O Kenner Valência aí que tava machucado, não conseguiu jogar, o Balboa também, jogador aí muito bom. E a gente teve jogadores que acabaram saindo por lesões, mas hoje a gente vai falar um pouquinho do Deportivo Pereira. Iris, quando puder colocar aí a imagem, vai ser legal pra gente também. O Palmeiras a gente já mostrou, a gente vai falar essa escalação. Mas o Deportivo Pereira hoje, Danilo, que é um time de muita velocidade, de muita entrega. A gente tá vendo aí o estádio novamente muito bonito aqui, ó. O estádio, o Hernan Ramírez Villegas. Estádio para 30 mil pessoas aí. Os times já estão no vestiário, tá tendo aquela última preleção. A gente vai ver que é um time bem postado com 5 jogadores no meio de campo, 3 zagueiros aí, e a gente tem 2 atacantes aí que são os irmãos, né? A gente tem os irmãos aí, o Arley e o Ângelo Rodrigues, Danilo, 2 jogadores de velocidade que vão tentar atacar e atrapalhar o Palmeiras. O que você me diz aí do Deportivo Pereira taticamente? Qual que é o objetivo com essa escalação com 5 jogadores no meio de campo? Qual que é o motivo deles? Como que a gente vai colocar? Tá aí na tela, galera, aí na tela pra vocês, mas daqui a pouquinho a gente fala no detalhe cada um da escalação. Manda aí. Já está na tela aí a escalação do Deportivo. E assim, a gente imaginar que o Deportivo ele vem pra tentar parar as jogadas ofensivas do Palmeiras. O Palmeiras com a bola no pé é muito perigoso. Palmeiras que tem Dudu de um lado, hoje já falamos o Mike do outro, tem o próprio Rony que é muito rápido. Então, preocupa o Veiga que é decisivo. Então, o Deportivo eu acho que ele vem pra aniquilar o contra-ataque do Palmeiras, não deixar o Palmeiras atacar. Mesmo jogando em casa, tentar não tomar gol do time do Palmeiras. Vai ter que respeitar, né? Com todo o respeito. É o que a gente percebe hoje na escalação. Pode ser que ele tenha uma estratégia diferente e ele vá pra cima. Eu acredito que você ir pra cima de um Palmeiras que tem um contra-ataque muito assim, efetivo,
É muito difícil. Se você ir pra cima, assim, é um suicídio. Abriu espaço, principalmente no meio de campo. Você abrir espaço pra um Dudu, pra um Veiga chegando, um Gabriel Menino. Só que em contrapartida, o Mike é um pouquinho abaixo do Arthur no contra-ataque, né? Porque não tem tão bem o drible mano a mano. Então... não tem o mano a mano, mas ele tem um passe muito bom. Tanto que foi o jogador, o principal jogador daquela final contra o Flamengo. Ele foi o melhor jogador em campo, o Mike. Então, ele é um jogador decisivo também, um jogador de confiança do Abel. Então ele coloca o Marcos Rocha, que também apoia muito. Então nessas subidas do Marcos Rocha, eu acho que aí o Mike fica um pouquinho. Então, pra confundir um pouquinho, porque assim, eles vêm com uma defesa bem recheada. Tá parecendo a escalação do Luxemburgo aqui. Mas é esperar um Deportivo um pouquinho mais defensivo e o Palmeiras mandando um pouquinho mais no jogo. Perfeito. E aí chegando aqui, ó, o nosso craque aqui da narração, o Ed chegando pra começar aqui, pra gente falar um pouquinho. Aí eles vai colocar aí, tirar aqui a escalação da frente, o Ed vai aparecer, vai todo mundo. Não se assustem, galera, é só o Ed com a camisa 10 da QSTS aí pra gente. Exatamente. Mas detalhe importante, Danilo, teve um jogo aí, parece, em um tempo entre... O Palmeiras já jogou aí nesse estádio, Danilo? Como é que é essa história? Conta um pouquinho pra gente. Palmeiras em 94, aquele timaço do Palmeiras, jogou lá um amistoso contra a seleção da Colômbia numa pré-copa, né? Colômbia estava se preparando para a Copa do Mundo de 94, arrumou nada, né? Porque o Brasil foi campeão junto com o Romário e companhia. Mas assim, na preparação ganhou do Palmeiras nesse estádio por 3-0. Um detalhe muito importante que o Palmeiras teve 3 jogadores expulsos. Antônio Carlos, né, que era o técnico do Curitiba até um tempo atrás. Roberto Carlos, que aí dispensa qualquer comentário, não é o cantor, tá? É o lateral esquerdo, talvez um dos maiores laterais esquerdos que a gente já teve na história. E o Amaral, nosso querido Amaral, que aí é super resenha e tá em todas as redes sociais. Eu vou mandar aqui a escalação do Palmeiras nessa época, ó. Manda. Palmeiras, Gato Fraco. Fernandes. Fraco. Não, vamos ver se Demais, é bola né? grátis ou se é demais. É demais, vamos lá. Gato Fernandes. É demais. Não, esse é gato demais, Ed. Esse aí, Gato Sim, Fernandes. É demais. Cláudio. É demais ou bola grátis? Esse aí eu não lembro. Ed lembra. Esse aí, Ed. É demais. Bola grátis. É demais, é demais. Antônio Carlos. Esse é demais. Né, pra gente falar. Kleber e Roberto Carlos, uma Clebão. duplinha aí. Clebão não tinha pra Clebão. ninguém. Você tá Tinha pra louco. ninguém. César Sampaio. Pronto. É Coordenador outro da seleção, nome. É demais. Giancarlo. Tinha muito Carlos, né, velho? Carlos, Kleber, Roberto Carlos, Carlos, Cláudio, Giancarlo. O time do Palmeiras aí era demais. Amaral. É demais. Maurílio, Edilson e Evair. Só. E tinha ainda desfalques. Mazinho e Zinho estavam convocados aí pra seleção brasileira. Que time ver, do Palmeiras, hein, velho? Mazinho, que é pai do Thiago Alcântara e do Rafinha Alcântara. Rafinha que jogou na seleção brasileira e o Thiago que jogou na seleção. O Thiago joga muito Itália. também, você tá maluco. Da Espanha, Mas né? é isso, vamos passar É a bola agora pro cara. Ed, a bola é sua, vamos pra cima. Deportivo Pereira e Palmeiras, vamos que vamos.